Boa tarde a todos e a todas. A gente entrou um pouquinho depois, mas estamos aqui para essa live com esse tema tão importante, né, que é multicampia e Covid-19, contribuições da UF, desafios da pandemia nos campi fora de sede. Então, somos todos UF, mas em contextos muito diferentes, né? Estamos em diferentes regiões do estado, então é importante também a gente pensar a especificidade da multicampia, dos campi fora de sede e fazendo isso de modo a não homogeneizar a realidade desses campi fora de sede que também são muito diferentes. Então, para debater esse tema tão importante para nós, a gente tem dois professores da UF, que são nossos convidados. Então, a Antoniana De Filippo, que é docente na UF em Rio das Ostras, e o Aidamari Faria Júnior, que é docente na UF em Volta Redonda. Aidamari e Antoniana, a gente agradece muito para vocês terem topado nosso convite, né, para trazer suas contribuições para esse tema, que é um dos temas tão necessários da gente discutir durante a pandemia. E a gente vai fazer a mesma dinâmica que a gente tem feito nas outras lives. A gente começa com cada expositor fazendo uma fala inicial de 15 a 20 minutos. E aí depois a gente abre para perguntas, para comentários. Então, quem já tiver perguntas, comentários, pode fazer aí nos comentários da live, na página da ADUF, que eu vou organizando para passar para eles na segunda parte dessa nossa live de hoje. Então, agradecer mais uma vez, aí da Maria Antoniana, agradecer para quem está nos assistindo. A gente, felizmente, tem um público fiel que prestigia essas atividades online que a DUF tem feito durante a pandemia. Então, eu vou passar para a Antoniana começar a trazer algumas questões para esse debate. Bom, boa tarde, né, a todos e todas. Agradeço a DUF pelo convite, a Nina que está aqui mediando a mesa, essa live, né, e também cumprimentar a Damari por estarmos juntos aqui, né, enquanto camp do interior, representando aí a parcela da UF, né, enfim. E aí, eu planejei a minha fala trazendo alguns elementos que são conjunturais, né, que arrefecem a universidade como um todo, não tem como a gente não dizer de algumas questões que vão rebater de forma mais ainda aviltante na realidade dos campi fora da sede, né, na realidade da multicampia. E aí, queria dizer que alguns elementos que eu vou trazer são do contexto mais amplo, mas que vão trazer aí uma reflexão para a gente pensar a realidade dos campi fora da sede. E aí o que a gente tem acompanhado, né, é que a gente está frente à universidade como um todo, as universidades públicas, elas estão diante de dilemas, né, que podem definir aí os rumos da universidade de modo duradouro para um futuro próximo da universidade, né? E a gente tem acompanhado que o governo tem se aproveitado da pandemia para passar a boiada, né? Usando aqui uma frase dita pelo ministro do Meio Ambiente. E, ao mesmo tempo, os servidores públicos também têm sido atacados, né? Haja vista aí todas as falas empreendidas pelo ministro da Economia, que nem cabe aqui retomar. E o MEC tem se orientado pelo negacionismo, né, do governo também federal. E, aliado a isso, a gente tem presenciado também uma proposta de aprovação pelo Futurice, né? Que vem aí com uma proposta que vem sendo modificada,
a sua origem no projeto inicial, mas que ainda não perdeu a sua essência, né? E aí o Futurice, ele ataca diretamente a autonomia universitária e ele continua explicitando a natureza bolsonarista, né, no PL que voltou a ser apresentado como uma guerra cultural, hostil à ciência, à autonomia universitária e à liberdade de cátedra. E reafirma a definição estratégica de refuncionalização das instituições em organizações empreendedoras e inovadoras em ambiente produtivo, que, via de regra, né, a pesquisa e o desenvolvimento seriam escassos, desprovidos de originalidade e cada vez mais minguantes, né, com o objetivo de mudar a função social das universidades frente aos problemas, né, dos povos, aos desafios democráticos, políticos e econômicos, né, do Brasil e aos problemas também que a gente vem encontrando aí, transformando a universidade na sua forma mais utilitarista possível. E aí, nesse sentido, né, a gente vem com uma grande ofensiva que já vinha acontecendo antes da pandemia, na realidade das universidades públicas, haja vista a aprovação da emenda constitucional 95/2016 e com a proposta do Futurice. Juntamente a isso, né, nós temos aí o desenvolvimento de uma expansão universitária que, de certa forma, tem sido bastante contraditória, porque ao passo que traz uma democratização do ensino, ela também vem de forma extremamente precarizada, o que não garante o acesso e permanência na universidade, muitas vezes, tampouco o trabalho docente e técnico-administrativo de uma forma minimamente razoável. E aí, nesse cenário, a gente não tem visualizado ações construtivas em curso para melhorar as condições de infraestrutura das instituições, né, que são medidas indispensáveis para a gente pensar um retorno às atividades da universidade, ao passo que a gente vislumbre aí uma queda na curva de crescimento, uma queda, né, na curva das mortes e do contágio da pandemia, né. E aí existe a possibilidade de retorno, ser protelada por um ano ou até por mais, e a saída vem sendo aventada pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, pelos aparelhos privados de hegemonia empresarial, e ecoa, né, nas comunidades acadêmicas que tentam instituir uma falsa normalidade aí à vida, juntamente a esse processo negacionista que o governo vem aí empreendendo e dizimando na população brasileira. E esse falso normal, né, certamente comprometerá de modo severo, né, e por muito irremediável, a incipiente democratização do acesso e permanência de estudantes provenientes das frações mais exploradas e expropriadas da classe trabalhadora. E aí, sem se pensar, né, uma infraestrutura adequada para um retorno às atividades da universidade, o retorno se torna muito incerto. A expansão, em grande parte da universidade, nas 2 últimas décadas, ela foi realizada a partir de adequação de espaços físicos pré-existentes, via de regra, né, precários, muitas vezes exauridos, com salas e espaços administrativos pequenos, sem ventilação adequada, com escassos lavatórios para as mãos, enfim, que dificilmente seriam instalações aprovadas a partir de protocolos, né, das autoridades de saúde. E aí, em detrimento das orientações neoliberais que a gente já vinha acompanhando antes do processo pandêmico da Covid-19, e a partir, né, das consequências da emenda constitucional 95, a adequação, né, para um retorno, ela certamente exigirá, né,
mais servidores, pela própria orientação de um número reduzido de alunos, enfim, novas formas de se pensar a universidade, e isso não tem sido ventilado aí nas instâncias governamentais, nem tampouco como orientação do MEC. E aí, nesse intervalo em que a gente tem pensado a universidade, nesse contexto de pandemia, a pretexto, né, desse momento de pandemia, grandes corporações ávidas, né, por ocupar aí os nichos de negócios da educação, têm difundido suas plataformas para introduzir nas instituições públicas que ainda tem por quase inexistente, né, a modalidade semipresencial. Então, essas grandes corporações têm aí investido massivamente na área educacional como forma de introduzir aí a possibilidade de um retorno às atividades universitárias a partir de suas plataformas, enfim, e tendo como mote a aula remota, como se o país não estivesse vivendo um momento, né, de uma trágica e brutal crise sistêmica, não vista antes de meados do século XX. E as consequências, né, aviltantes para as camadas periféricas e pobres do país serão cada vez mais aí vistas, e para estudantes cotistas também, né, no acesso a essa forma de ensino que tem sido proposto como orientação, inclusive, do Conselho Nacional de Educação, que pretende, de forma massiva, introduzir o ensino remoto, tanto no ensino fundamental, médio, como nas universidades. E ainda que as aulas remotas, né, elas não se configurem como EAD, é impossível que a gente não associe os termos, haja vista que, inclusive, o seu instrumento, né, de concretização seriam muito próximos. E aí não nos cabe, né, ingenuidade de pensar que essas formas de ensino, elas não se manteriam num período pós-pandemia, né, e o que a gente tem visto, de acordo com o que a gente já acompanha em termos de orientação do governo federal, é que o próprio governo, ele quer uma saída para a introdução, né, do novo normal, mas com o EAD nas instâncias universitárias, né, que aprofundem a sua proposta de política ultra neoliberal para o país. Enfim, esse é o contexto que a gente tem presenciado, né, para a universidade. E aí, se os recursos, né, de antes já não permitiam um pagamento mínimo das contas cotidianas da universidade, como energia, limpeza, transporte, segurança, assistência estudantil, etc., a queda dos recursos em ciência e tecnologia, e a partir, né, do decréscimo da curva do orçamento, com a aprovação da emenda constitucional 95 e, né, com aí a proposta de aprovação do Futurice, a gente tem vislumbrado aí um cenário bastante complicado e adverso para a universidade pública. E aí, nesse sentido, eu trago os elementos para a gente pensar a multicampia, né? A multicampia, ela surgiu como uma forma de se pensar, né, uma política de democratização do ensino superior, com contribuição para o tripé do ensino, pesquisa e extensão da universidade, para que pudesse responder às demandas regionais, às demandas e que fomentasse, né, o desenvolvimento humano nas determinadas regiões do país. No entanto, essa política, ela se tornou também sinônimo de expansão precarizada, né, do ensino superior. E para garantir a expansão, com a instalação de campos em cidades fora da sede, por exemplo, como eu já sinalizei aqui, foram realizados muitos convênios entre universidades e prefeituras locais, e convênios estes que nem sempre passaram por um processo mais criterioso e explícito, né, das responsabilidades dos distintos entes federados, o que acarretou em muita descontinuidade da implementação dos investimentos nos campos,
né? E também a gente consegue identificar que muitos desses campos foram implementados de forma clientelista, eleitoreira, que finalizados os processos eleitorais, né, não ficou muito claro as responsabilidades dos entes federados no desenvolvimento desses campos universitários para determinados municípios. Outro elemento importante que cabe a gente sinalizar também, que esses campos, muitos deles foram abertos sem um estudo prévio, né, da realidade local, regional, ou das potencialidades de determinados cursos e formação para aquela determinada região, e isso impactou diretamente a vida dos docentes concursados, né, para aquela determinada localidade, assim como para os estudantes que muitas vezes não encontram uma adequação para se manter, né, para garantir o seu acesso e permanência naquela realidade, e também para o desenvolvimento do tripé do ensino, pesquisa e extensão. Né? E grande parte da expansão, ela ocorreu sem uma vinculação do patrimônio e sem a constituição de dotação orçamentária para garantia de continuidade dos recursos financeiros dos determinados campos fora da sede. E para manutenção e desenvolvimento das instituições, né? Como exemplo, eu trago aqui, por exemplo, o campus de Rio das Ostras. O campus ele já tem aproximadamente 15 anos e foi um campus constituído através de um convênio com a prefeitura local, e aí a prefeitura cedeu um espaço que fora construído por uma escola municipal. E aí, a infraestrutura, ela não é adequada, né, para a realização plena das atividades universitárias, comportando laboratórios, biblioteca, enfim. E aí, juntamente a isso, a gente, para conseguir, né, fomentar as atividades, atender ao público, as necessidades das turmas, dos cursos que são ofertados na realidade de Rio das Ostras, foi preciso, de forma mais imediata, a alocação de containers. Essa foi a saída que a UF encontrou no momento inicial, né, em que o espaço físico, que era feito por uma escola, não dava conta de atender as necessidades ali de realização e formação dos cursos. E aí esses containers se mantêm até hoje, porque há 15 anos atrás, o campus ficou com a promessa, né, em papel de construção de mais 2 prédios que viabilizariam ali a constituição de 2 institutos, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia e o Instituto de Humanidades e Saúde, que atenderiam às necessidades desses institutos, né. Por mais de 15 anos, esse projeto, né, de novas instalações continua no papel, e a gente tem trabalhado de forma bastante precarizada, muitas vezes de forma bastante estressante, porque é preciso garantir algumas questões que a estrutura física não atende, né? E aí essa realidade, com condições precárias de trabalho, que catalisam cada vez mais, né, o adoecimento docente, a assédio moral, a sobrecarga de trabalho. Ela tem causado grande rotatividade de docentes, sobretudo numa busca por melhores condições de trabalho, assim como também grande evasão, né, estudantil, tendo em vista também a questão não só infraestrutural, mas a não ampliação da política de acesso e permanência via assistência estudantil por aqui. E isso nos anos 2000, né, que foi, sobretudo, quando o campus daqui foi criado, foi possibilitado pela política de expansão universitária dos governos Lula e através do REUNE, né. E aí, o programa do REUNE foi, né, dentre as diferentes ações da agenda da Contra-Reforma do Estado brasileiro, também na educação superior, né, intensificou a expansão por meio da certificação em larga escala e da intensificação do trabalho docente. E essas questões que perpassam a Multicampi, elas são complexas, são contraditórias e extremamente desafiadoras, né,
porque a defesa pela expansão e democratização do ensino superior, ela é uma defesa do nosso sindicato, mas não a partir de políticas que precarizam os campi e o tripé ensino, pesquisa e extensão, né, e as condições de trabalho, de ensino nas universidades. E assim, a Multicampia, ela tem se efetivado de modo bastante contraditório, ainda que contribua para a democratização do ensino superior. Ocorre de forma precarizada, com uma inclusão subalternizada, sobretudo com a apropriação, né, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, e aí com essa proposta do Futurice. E essa realidade, que já fazia parte, né, do dia, da realidade da multicampia, não em todos os campos, mas na sua grande maioria, antes da pandemia, né, de precarização desse ensino e das condições infraestruturais, enfim, dos campos fora da sede, ela tem se apresentado de forma assustadora na realidade dos diferentes campi a partir daí da pandemia, né, porque, inclusive, a gente não tem aí nenhuma proposta sendo feita a partir das gestões em termos de melhoria nas condições infraestruturais, garantia de ampliação do quadro docente para que a gente consiga, de forma qualitativa, atender as demandas do cursos, enfim. E com a Emenda Constitucional 95, já tivemos grande redução orçamentária que impactou diretamente o cotidiano das universidades e da multicampia. Aqui em Rio das Ostras, por exemplo, nós tivemos uma redução drástica, né, sobretudo nos servidores, nos trabalhadores terceirizados da universidade, que são dos setores de segurança, de manutenção, ou seja, setores básicos para a manutenção da universidade. E aí, enfim, essa realidade nos causa diferentes receios num retorno que se mostra aí aparentemente colocado na agenda do governo federal, numa realidade que já se mostrava extremamente precarizada, né? E aí os agravos do momento tendem a se acirrar na realidade dos campi do interior, sobretudo porque já vivenciávamos, né, uma precarização que não garante o básico que defendemos para a universidade, sobretudo o básico em termos sanitários, né, em termos pandêmicos. E aí, como retornar, né, às atividades em espaços que não garantem o mínimo necessário em tempos de pandemia? E aí, como exemplo, aqui na UF de Rio das Ostras, a gente, ainda que a gente esteja com o calendário suspenso, a gente não parou, né? Na verdade, com algumas atividades que a gente priorizou. E o que a gente priorizou? Até porque a gente entende o papel da universidade enquanto função social também. E aí, mesmo com o calendário acadêmico suspenso, nós temos várias ações sendo desenvolvidas, sobretudo em extensão e pesquisa, porque a universidade pode e deve contribuir com as formas de enfrentamento à pandemia. E aí, o que a gente tem vivenciado aqui são ações desenvolvidas tendo por foco o enfrentamento à pandemia, né? E as ações desenvolvidas pelo Departamento de Psicologia, no atendimento psicossocial à população acadêmica, à população local, né, no atendimento e escuta dessa população. Nós, o Instituto de Ciência e Tecnologia tem fomentado pesquisas no desenvolvimento de máscaras protetoras também, para resguardar aí a proteção contra o Covid. No meu departamento especificamente, que é o departamento interdisciplinar, nós criamos um programa extensionista de enfrentamento à Covid, tem diferentes ações, desde assessoria sociojurídica e orientação sobre acesso à renda emergencial, né, à população. Nós temos a produção de máscaras também, que são ofertadas à população de Rio das Ostras. Nós temos boletins informativos que circulam na universidade. Enfim, uma diversidade de ações que tem se mostrado aí no enfrentamento
a pandemia, tem tematizado diferentes questões que têm aparecido, né, em momento de isolamento social, com o crescimento da violência contra a mulher, então a gente tem tematizado isso, a população negra e pandemia, que a gente tem acompanhado, que é a população expressivamente mais, que tem mais sofrido com essa realidade atual, e aí a partir dessas ações, né, nós buscamos dar continuidade à função da universidade no enfrentamento de uma realidade inédita para uma geração inteira, que nos possibilita pensar, né, a universidade como um espaço privilegiado para o desenvolvimento humano, tecnológico, social e científico, assim como um espaço, né, de solidariedade de classe em tempos tão adversos. É isso, depois a gente continua se tiver debate. Obrigada. Obrigada, Antoniana, pelas muitas questões trazidas para a gente pensar, a questão da multicampia, que já era complexa, e agora ainda diante dessa conjuntura. Então, agora eu vou passar para o professor Aida Mari. Vocês estão me vendo? Beleza. Gente, Sim. Muito obrigado pelo convite. É um prazer tentar trazer alguma informação sobre a situação que a gente está inserido agora. Eu concordo com tudo que a Antoniana comentou. Assim, eu vou tentar até encaixar alguns dos comentários que ela fez em relação à situação, tudo que ela colocou, a realidade especificamente de Rio das Ostras. Mas eu queria tentar fazer um apanhado geral, porque a gente está discutindo muito a questão do retorno à atividade, de como esse retorno se daria, de como a gente poderia fazer determinadas concessões. Eu estou falando esse tipo de abordagem por parte, enfim, do governo federal, do governo estadual. E eu acho que a gente precisa lembrar e considerar diversos pontos antes de pensar em qualquer uma dessas ações de retorno. E aí, eu acho também fundamental que a gente comece a discussão, de certa forma, reiterando o óbvio. Assim, a gente não é contra o retorno à normalidade, a gente não é contra o retorno à atividade social, à atividade comercial ou qualquer uma. Eu acho que a maior parte da comunidade acadêmica, da comunidade científica, gostaria de chamar a atenção é que a gente precisa programar esses retornos para que a gente não tenha um preço a pagar alto como a gente já está pagando. Quer dizer, no momento em que a gente não tem uma unidade na consideração das medidas que a gente tem que fazer, a gente está vivendo o pior dos dois mundos. A gente está, de certa forma, inseridos numa estratégia de distanciamento físico, de distanciamento de atividades usuais, mas esse distanciamento é parcial. E isso não foi suficiente para minimizar os impactos da Covid, o suficiente para diminuir a quantidade de mortes, que a gente está na casa dos 50 mil. E isso é um dado extremamente subnotificado, mas isso é uma outra discussão que a gente pode retomar adiante. O fato é que toda a comunidade científica está interessada justamente em debater da melhor forma possível para a gente acertar o momento de ter retornos paulatinos e segmentados da sociedade, e esses retornos segmentados, eles são extremamente importantes de serem discutidos, porque algumas atividades, quando retornam, elas trazem impacto do ponto de vista sanitário e epidemiológico que são muito maiores do que outras atividades. E, eventualmente, o impacto imediato de atividades comerciais, por exemplo, são mais importantes e devem ser considerados. Então, isso não é exatamente algo que um profissional seria capaz de desencadear. Por isso que a gente precisa, e isso, de novo, deveria ser óbvio a essa altura do campeonato, mas a gente precisa do conceito de um gabinete de crise. A gente precisa de profissionais com diferentes níveis de expertise em áreas diferentes,
debatendo, no melhor sentido da palavra, inclusive, né, apresentando dados que possam guiar todos esses dados, todos esses comportamentos e todo esse processo de tomada de decisão. E aí eu tento incluir a universidade nesse sentido, e eu vou falar da universidade de forma geral, eu não vou falar só dos campi de determinadas localidades. Por quê? Porque quando eu penso, por exemplo, na UF, na Federal Fluminense, sede, eu nem sempre lembro, ou a gente que está em outros campos, como eu dou aula aqui em Volta Redonda, a gente às vezes esquece que na UF, sede, a gente tem aluno de Jacarepaguá, a gente tem aluno do Meira, a gente tem aluno de São João de Meriti, a gente tem aluno de Caxias, a gente tem aluno de Niterói, a gente tem aluno de São Gonçalo, a gente tem aluno de áreas extremamente diferentes, em todos os sentidos, inclusive em suas realidades sanitárias, que trazem um desafio enorme, que é o quê? Ainda pensando nesse primeiro momento na sede. Esse aluno, para que ele possa ir até a universidade, do ponto de vista físico, ele precisa ter um transporte que é essencialmente intermunicipal e intramunicipal. Eu vou abordar os dois ao mesmo tempo. Porque eu preciso me deslocar de uma região que às vezes fica a 40, 50 quilômetros daquele lugar, e eu faço múltiplas viagens, ou pequenas viagens nesse trajeto. E isso, sob o ponto de vista de contato com outras pessoas, é enorme. Quando a gente considera a realidade dos campos fora de sede, a gente tem isso aumentado, a gente tem isso agravado pela demanda, muitas vezes, de uma movimentação entre estados diferentes. A gente tem alunos aqui em Volta Redonda que são de São Paulo, eu sei que Campos também tem mais ou menos essa realidade, acredito que Rio das Ostras também, essa distribuição ela é muito complicada. Então você tem o potencial de contato da rede desse aluno entre outros alunos que são oriundos de áreas diferentes. Então, a rede de contato com os próprios discentes dentro desses institutos. E eu já vou aproveitar, inclusive, o comentário que foi feito agora sobre a realidade de Rio das Ostras dentro do contexto do uso de containers. Quer dizer, como é que você coloca numa situação onde a gente defende, ou não é nenhuma questão de defesa, é a única reação que a gente tem, a única ação que a gente pode tomar nesse momento são medidas de controle do ponto de vista de isolamento físico, né, de distanciamento físico, para ser mais preciso. Como é que você consegue colocar em uma situação de distanciamento físico 40 alunos dentro de um container? Num cenário anterior, usual, esses alunos eles ficavam extremamente próximos uns dos outros. Nós que damos aulas nessas situações, sabemos da dificuldade, eventualmente, de fazer determinadas atividades dentro de sala de aula em situação ordinária, pré-pandemia. Como é que a gente vai pegar essa turma de 50 alunos com um número de salas que já é limitado, tanto que temos, no caso de Rio das Ostras, tem que lidar com a realidade de containers? Como é que a gente vai conseguir fazer com que cada uma dessas pessoas fique distante uma das outras entre 1,5 metro e 2 metros? Então, isso é um enorme desafio. Conseguir fazer isso pensando em estratégias de abertura, do ponto de vista físico, como é que a gente consegue pensar nessa realidade de abertura no contexto, que nós estamos inseridos de testagem. A gente tem uma quantidade de testes realizados por milhão extremamente baixa. E para agravar mais a situação, a gente hoje teve um artigo extremamente importante, que inclusive me foi apresentado numa outra reunião que eu estava antes dessa, mostrando uma revisão técnica, uma meta-análise, para ser mais preciso, eu posso tentar disponibilizar depois o artigo para quem se interessar, mostrando a imprecisão dos exames sorológicos a depender do momento da doença que eles são utilizados. Então, muitas vezes, a gente está contando, e isso é fruto do momento de incerteza onde nós estamos inseridos, no momento a gente está contando com testes diagnósticos, e aí você tem um indivíduo, um paciente, que apresenta sintomas que são sintomas sugestivos de Covid, ele vai realizar
uma investigação clínica, procura um posto de saúde, procura um hospital, enfim. Lá ele é testado, o que já é raro. Então eu já estou falando de um percentual extremamente privilegiado que eventualmente se dispõe a pagar do próprio bolso. Não apenas se dispõe, mas tem essa possibilidade de pagar do próprio bolso para receber um diagnóstico supostamente mais preciso. E pelo que a gente vê com esse resultado que saiu hoje, desse trabalho que saiu hoje, eu já vou fazer algumas ressalvas em relação a isso, mas que até o 20º dia da doença, sim, até o 20º dia da doença, os dados de confiabilidade dos exames sorológicos são muito baixos. E esses dados, eles se tornam mais fidedignos entre o 20º dia e o 35º dia. Então, isso traz para a gente um novo cenário. Por quê? Porque para que eu possa, inclusive são as recomendações mais precisas que a gente tem nesse momento, elas incluem testagem e o que a gente no Brasil chama de busca ativa, né? A expressão em inglês de contact tracing ficou famosa, mas a gente já faz isso aqui num cenário muito interessante no SUS, mas não está aplicando agora por falta de organização na realidade do Covid. Como é que a gente vai, não tendo critérios, não tendo estabelecido em boa parte do território nacional protocolos de busca ativa, nem sequer protocolos de testagem efetiva, como é que a gente vai conseguir pensar em abrir para atividades que são, por excelência, potenciais disseminadoras do vírus, sem dar conta desse mínimo? Então, esse é um cenário extremamente complicado. A gente não tem testes. Os testes que nós temos, os dados vêm mostrando que não necessariamente eles vão ser interessantes para serem utilizados como diagnósticos. Então, isso só vai somando dificuldades. E isso é importante entender. Isso não é um viés pessimista de parte da academia ou dos pesquisadores. Não. Nós estamos lidando com um vírus novo. Nós estamos lidando com uma doença nova. Isso traz para a gente um cenário de dúvidas extremamente marcado. A gente está avançando a ciência da forma mais rápida possível, mas há de se entender que há um ritmo mínimo para que a gente consiga trazer respostas. Então a gente tem algumas respostas que estão ainda sendo discutidas. Há pouco tempo atrás, houve mais uma confusão em relação aos assintomáticos. Então qual é o papel dos assintomáticos na disseminação da doença? Então, a própria Organização Mundial de Saúde teve que voltar e explicar que a primeira resposta tinha sido relativamente atabalhoada, tirada de contexto. Então, os assintomáticos, eles são importantes para a disseminação da doença por todos os dados que a gente tem até agora. Principalmente porque boa parte das pessoas que a gente acha que são assintomáticas, elas, na verdade, são pré-sintomáticas. Elas ainda vão exibir sintomas. E eu volto com isso para a universidade, volto com isso para a dificuldade de testagem. Como é que a gente coloca um monte de alunos de novo dentro das salas de aula? Os alunos, eventualmente, começam a poder contaminar outros colegas entre discentes e docentes e servidores, sem exibir sintomas, sem que nós tenhamos os testes adequados e sem que a gente tenha apoio institucional, inclusive por falta de recurso, para prover a esse aluno qualquer alternativa, qualquer auxílio, qualquer recurso, efetivamente. E em boa parte onde esses campos fora de sede estão instalados, a gente ainda tem uma rede de saúde que não necessariamente é extremamente desenvolvida e que já está passando por sua parcela, digamos assim, de esgotamento ou de semi-esgotamento. Então, são todos esses problemas que vão se somando. Isso é muito importante da gente conseguir considerar. Dentro desse contexto, quando a gente traz esse tipo de informação, eu já ouvi algumas iniciativas do tipo, não, então vamos pensar num método híbrido para lidar com isso. Parte presencial e parte à distância. Pensando em alguns alunos, isso pode talvez até ser uma realidade. Mas esses alunos são majoritariamente os alunos que transitam em torno dos campos de sede. Quando a gente está lidando com alunos que são de outras áreas, sobretudo mais presentes nos campos de interior ou fora da sede,
A gente está lidando com pessoas que, para que eles possam assistir aulas presenciais, eles têm que ter outros tipos de gastos, porque a família deles, o cerne central de apoio, inclusive financeiro, imobiliário, etc., não é na cidade onde ele estuda. Então, ele normalmente vive numa república, numa pensão, ele ou ela vive numa república, numa pensão, em algum lugar. Como é que esse aluno vai arcar com os custos necessários para essa realidade, para assistir um modelo híbrido de 1 a 2 aulas por semana? Então, até do ponto de vista prático, embora a ideia, do ponto de vista teórico, possa ser extremamente interessante, do ponto de vista prático, para a realidade da universidade, que é extremamente heterogênea, ela é um desafio a mais nessa história. Mesmo dentro de uma outra perspectiva, quando a gente olha para a universidade e pensa nos diferentes cursos, a gente vai ter diferentes possibilidades de retorno às atividades, independente da discussão que eu acabei de pontuar agora, da logística. Né? Muitos cursos têm uma atividade prática que é imprescindível. Como é que a gente estabelece isso? Como é que a gente consegue organizar? Então, vejam, eu passei a maior parte do tempo até agora falando dos desafios. Esses são desafios que precisam ser considerados. A gente vai poder superá-los de alguma forma? Nós teremos que superá-los. Mas para que a gente possa superá-los, a gente precisa discuti-los, entendê-los e discuti-los. Por que eu acabei de falar que nós teremos que superá-los? Porque não há evidência, até o presente momento, que isso é um cenário que vai acabar daqui a 2 meses, que vai acabar daqui a 3 meses. A gente ainda não tem uma série de respostas. A gente ainda não sabe se a reinfecção é possível. Então, eu não estou dizendo que ela é, nós não temos dados nem para afirmar que nós podemos ou que não podemos ser reinfectados. Mas, como eu disse lá no começo, nós precisamos de tempo para que essas informações sejam efetivamente respondidas. E mais, quando a gente lida com uma epidemia, uma pandemia, que atinge potenciais bilhões de pessoas, até a forma como eu estou me comunicando, ela já insere em si vieses ou erros. Então, quando eu falo, por exemplo, será que nós podemos ser reinfectados? Eu estou falando, será que a maioria, a maior parte das pessoas, uma vez infectadas, poderá ser reinfectada? Porque, muito provavelmente, uma parcela dessas pessoas, independente do que acontece com a maioria, uma parcela poderá ser reinfectada. Existe, do ponto de vista teórico, esse risco. E a gente ainda precisa entender qual é o percentual dessa população que poderia ser reinfectada. Por que a gente tem visto positivação, negativação e positivação subsequente de exames? A gente também precisa entender isso. Então, enquanto nós não tivermos dados que falam de segurança para que a gente possa ter as atividades da universidade, do ponto de vista da docência na universidade, organizadas e respondidas a contento, de maneira segura, é muito imprudente falar em retorno às atividades do ponto de vista físico, usuais, como as pessoas estão chamando de voltar ao normal. É muito improvável que isso vá acontecer num curto prazo. Eu diria que isso é improvável que aconteça no médio prazo. A gente está, na melhor das hipóteses, pensando para algo em 2021, nesse sentido. E por que eu estou falando para 2021? Porque lá a gente vai poder... Eu estou afirmando isso, não. Em 2021, nós teremos mais respostas para traçarmos estratégias, de certa forma, que sejam mais baseadas em dados reais, e não em chutes ou simplesmente dados que nós estamos literalmente torturando para que eles digam o que a gente quer ouvir. Isso é extremamente perigoso. A gente está com um índice de letalidade enorme associado à doença por uma série de fatores, e são mortes sempre que poderiam ser, pelo menos parte delas, evitadas se a gente não tivesse uma resposta tão atabalhoada entre as esferas de organização do nosso país. E aí a gente retoma a partir da discussão, beleza?
Obrigada, Ana Maria, também pelas contribuições, né? Acho que a gente conseguiu, com essas duas falas, trazer dimensões muito diferentes, né? Mas que estão aí num intenso diálogo para a gente pensar os desafios que a pandemia traz para a UF, né? E em especial para os campi fora de sede, né? Onde a gente vai ter questões específicas, né? Agravamento de situações que já vinham acontecendo mesmo antes, né, da pandemia. Enfim, então, são muitos os desafios, né? E aí vocês conseguiram passar para nós uma parte, né, deles. E aí, tem uma pergunta aqui já, antes de eu fazer as minhas, é bom quando a gente tem a oportunidade de não precisar começar fazendo pergunta, né? Como moderador em geral, isso cabe a nós, mas como já tem pergunta, então vou passar para vocês. É uma pergunta que principalmente o Edamari já trouxe um pouco na fala dele, mas acho que ainda tem coisa para a gente explorar, né? Que é a pergunta: como vocês veem o retorno nos campi do interior e quais são os maiores desafios da nossa luta? Então, vou passar para a Antoniana, depois para a Edamari, e aí depois a gente vai para mais perguntas e comentários. Então, gente, os comentários aqui da live estão à disposição para vocês se manifestarem também. Gostei muito da sua fala, Idamari, sobretudo porque traz, né, uma análise mais técnica sobre a questão da pandemia, os agravos da saúde da população, né, acadêmica, da comunidade acadêmica, da realidade a qual nós vivemos enquanto Brasil ainda, né, com um crescimento ainda, né, na curva aí do Covid, com mais de 50 mil mortos. Não, agora a realidade enfim, a gente nem tem conseguido acompanhar mais, né? Mas eu achei interessante quando você coloca que na realidade da sede, né, ele tem um número expressivo de alunos, de estudantes da região, né, que adentram a universidade, que precisam utilizar de transporte público, muitas vezes cheios, enfim, que são totalmente avessos às orientações que a gente precisa agora, de distanciamento social, enfim. E aqui em Rio das Ostras isso não é diferente, né? Eu acho que a própria ideia, né, do campi em determinadas regiões é exatamente possibilitar o acesso à universidade de quem se interessa, né, e quem tem possibilidade ali no acesso à universidade na região. E aí, aqui em Rio das Ostras, nós temos, por exemplo, alunos de Macaé, de Cabo Frio, de Búzios, de Quissamã, que muitas vezes pegam 2 conduções para chegar até aqui. Enfim, então é uma realidade que se coloca totalmente contrária a um retorno, né, presencial da forma dito da normalidade aí que tem se colocado, uma realidade que é a realidade local aqui, né? Nós temos alunos trabalhadores que, aqui como é um polo de economia petroleira, nós temos estudantes que saem das empresas, que têm um contato massivo com gente, com pessoas não só da região, mas de outros estados que vêm, que estão embarcados, enfim. Ou seja, é um entrelaçamento, né, de pessoas que, num momento de pandemia, traria para a nossa realidade, para o campus de Rio das Ostras, uma situação complicadora para a comunidade acadêmica, né? Então, em termos de retorno, enquanto essa curva, né, da pandemia, ela não tiver aí um decréscimo expressivo, enfim, essa possibilidade para nós, ela é assustadora, né, de retorno.
não só para cá, mas assim, a região se move, e até mesmo, né, a política negacionista que o Estado tem imprimido, isso tem trazido também um agravante, inclusive no cuidado que as pessoas não têm tido diante, né, de uma doença que a gente desconhece. Enfim, em relação à pergunta que a Beth fez, né, Elizabeth Carla, como vocês veem o retorno nos campos no interior? Quais os maiores desafios na nossa luta? Bom, esse retorno, ele só é possível, inclusive, acho que num momento de uma curva bem decrescente, numa forma de uma estrutura, né, institucional, uma estrutura física que garanta, né, o cuidado, que garanta a segurança dos sujeitos que vierem a circular essa universidade, o que a gente não tem aqui, né? Há exemplo dos containers, onde a gente tem turmas que os alunos se esbarram o tempo inteiro, o docente com contato com o aluno muito próximo, enfim. Isso é uma realidade, assim, para a realidade de Rio das Ostras, bem longe, assim, enquanto possibilidade. Então, ou seja, um dos maiores desafios, né, para nós, é a gente, primeiro, tentar barrar a ofensiva que tem sido feita se aproveitando da pandemia na universidade, né? É tentar barrar o futuro, porque isso vai precarizar ainda mais a nossa realidade. É tentar reverter o quadro da emenda constitucional 95, que reduziu drasticamente, né, o orçamento da universidade. E isso não é possível se não for dentro de uma planificação, né, entre sindicato, entre os organismos da universidade, entre a comunidade acadêmica, entre o movimento estudantil, enfim, setores que acreditam na universidade pública, gratuita, de qualidade, a qual o nosso sindicato defende. Né? E numa realidade que a gente já vivenciava antes, com turmas cheias, com ausência de novos concursos, é preciso que a gente pense um futuro, né, de retorno às atividades na universidade que garantam, né, a contratação de docentes, de técnicos, de funcionários que garantam, né, ali o mínimo da universidade, juntamente às orientações que os organismos, né, que a Organização Mundial de Saúde tem colocado para nós, em termos de mínimo de alunos nas salas de aula, enfim. Então, essa planificação sobre o retorno, ela tem que ser feita de forma coletiva pelos setores que acreditam numa universidade pública gratuita e de qualidade, a despeito do que tem sido feito enquanto orientação, por exemplo, do Conselho Nacional de Educação, que já propõe uma medida de ensino remoto massificado, mas um ensino remoto que não foi pensado a partir da realidade dos nossos estudantes, dos docentes, de uma realidade que sequer está levando em conta que esses estudantes vão ter em seus domicílios, né, que adequar ali uma mínima estrutura para o ensino, né, e aprendizagem. E da mesma forma o docente, muitas vezes com uma realidade doméstica que não garante uma forma de ensino ali para o aluno, em que ele se sinta à vontade para garantir as suas dimensões ali dentro do ensino, onde que ele consiga acompanhar o ensino. Muitas vezes são alunos trabalhadores, muitas vezes são alunos pais e mães, muitas vezes são estudantes, né, que cuidam de outras pessoas, que em tempos de isolamento social e distanciamento social, a gente está com uma realidade doméstica totalmente diferente. Então, é preciso pensar as duas coisas, é preciso pensar o que está vindo de imediato enquanto imposição para nós, e a gente precisa responder de forma conjunta a essa imposição que vem sendo colocada, e ao mesmo tempo, a gente pensar de forma planificada, né, juntamente com os organismos das universidades, né, os conselhos das universidades, o movimento estudantil, o sindicato docente, formas de se pensar um retorno que garantam a segurança
da comunidade acadêmica. Enfim, acho que a luta, né, em termos de universidade, em termos de multicampia, perpassa um pouco esses elementos. Não, eu não sei nem o quanto eu tenho como acrescentar, porque, enfim, a Daniela comentou tudo. Acho que do ponto de vista técnico, o que eu tenho a contribuir é que eu acho muito difícil, nesse momento, pensar em retorno físico. Eu acho que a gente não tem dados nem sequer para aventar essa possibilidade. A gente precisa de muito mais respostas para isso. A associação entre o que a gente não sabe em relação à doença e ao vírus com a infraestrutura da universidade, tal como ela é dada, e isso não é um privilégio, digamos assim, da Federal Fluminense, a gente tem uma série de universidades públicas no país que dividem mais ou menos esse ônus. A gente tem uma série de dificuldades difíceis dessa combinação, né? São muitas incertezas com uma infraestrutura que não atende. E aí, eu já tive que fazer essa conversa, não é exatamente uma conversa fácil, no departamento, em algum nível no instituto. Então, e qual é a solução? A primeira vez que eu tive que me deparar com alguma conversa desse tipo foi há uns 2 meses. Como é que a gente, de alguma forma, pensa em retorno? A gente tem algumas alternativas. A gente espera que essa determinação do retorno, sobretudo virtual nesse primeiro momento, seja feita de cima para baixo, por quem for o próximo titular do MEC, o que, na minha visão, parece um risco, considerando o contexto onde a gente está inserido. A gente não tem nenhum dado do governo que nos ajude, do governo federal em particular, que nos ajude a imaginar que o próximo ministro da Educação será uma pessoa incrível e dada a preocupações andragógicas e afim. Baseado nisso, acho que nós temos que nos organizar no curto, no médio e no longo prazo. Nós, docentes, nós, comunidade acadêmica, servidores, discentes, todos, precisamos nos organizar para pensar as estratégias possíveis de retorno. Então, há uma dificuldade enorme sem a participação responsável do poder público por trás dessas iniciativas, de tudo do que eu vou falar, e eu já estou antecipando que eu sei disso. Só que, considerando o cenário que a gente se encontra, imaginando que é virtualmente impossível, sob o ponto de vista da segurança sanitária, retornar às atividades presenciais, a alternativa são as atividades virtuais. E eu concordo com tudo que foi dito. Assim, isso pode ser utilizado mais adiante para implementar um ensino que passa longe de qualidade. Vou aproveitar para dar um exemplo. Assim, a discussão que a gente está vendo na área da saúde especificamente, eu me sinto à vontade para falar porque eu sou um profissional da saúde, eu não me sinto com um comportamento antiético. Além da polarização político-partidária envolvendo medicamentos, eu já falei isso em outros vídeos meus, outras lives, eu vou insistir. A ideia de você se manifestar como contra ou favorável a um medicamento, ela é absurda. Sim. Você não pergunta para um diabético se ele é favorável ou se ele é contrário à insulina. Entende? E eu estou, obviamente, falando de um diabético insulina dependente. Essa discussão, ela ganhou contornos muito complicados. Então, a gente precisa reorganizar determinadas discussões e parte, pelo menos uma parte, do problema que a gente percebe nesse momento foi, sim, de uma falha, inclusive, da própria universidade, da própria comunidade científica, em conseguir passar para a população, de várias formas diferentes, o papel da ciência, como é que a ciência é construída, né? Quanto tempo a gente passou brincando se o ovo fazia bem ou fazia mal essa semana. Assim. Isso é ótimo, vamos brincar, vamos fazer, mas a gente precisava acoplar a brincadeira com uma explicação do porquê há uma variação, que a ciência tem que mudar, se a ciência não mudar, ela não é ciência, e por aí vai.
Então, dentro desse contexto, eu acho, e aí eu preciso lembrar, eu não sou epidemiologista, eu não sou virologista, mas baseado em tudo que eu tenho visto na literatura envolvendo esses dois campos, e eu tenho dedicado bastante a tentar me manter o mais atualizado possível nessas duas esferas, se a gente está falando em decisões que tenham como objetivo mitigar o impacto da doença, da epidemia, no nosso país, na nossa comunidade, em todos os níveis, a gente precisa evitar essas estratégias físicas de aglomeração e etc. E aí, a universidade, tal qual ela está montada hoje, ela não nos dá essa possibilidade. Então, a atividade virtual passa a ser a possibilidade ou passa a ser a alternativa desde que planejada. E ela também traz uma série de dificuldades. Ela traz dificuldade logística, ela traz dificuldade de acesso, porque os cursos encerram em si uma heterogeneidade da população que constitui esses cursos também. Então, o percentual de pessoas do curso A que vai ter como atender um ambiente virtual de aprendizagem não é o mesmo percentual que eu vou ver num curso B, porque a gente está falando de áreas diferentes, a gente está falando de características daquele corpo docente que são particulares, mas apesar de tudo isso, me parece que, salvo algo extremamente improvável, uma vacina que seja descoberta para anteontem, eu posso fazer um breve comentário sobre isso já já, mas alguma coisa muito improvável, de fato, a gente não deve pensar em retorno às atividades físicas, pelo menos até o ano que vem, para ser muito otimista. E isso nos demanda pressionar os nossos agentes públicos, né, o nosso poder público, melhor dizendo, para que participe de maneira mais ativa em proporcionar estratégias para atender nosso corpo docente, para atender a comunidade acadêmica e a comunidade não acadêmica, é claro, né? A gente está aqui num discurso de bolha, eu não estou defendendo a universidade em detrimento do resto, que fique claro, assim. A gente precisa do poder público para articular uma resposta à epidemia. A universidade faz parte disso. Ela é um agente importante. E aí eu ainda adiciono, assim, quando a gente fala de retorno à atividade física, e eu vou fazer só mais um minuto para também não me estender demais, eu tenho, por exemplo, a obrigatoriedade, de certa forma, de algum nível de retorno de atividades comerciais, porque isso traz uma parcela importante de ganho do ponto de vista de tributos, de a circulação financeira mesmo das regiões onde a gente está comentando. Então, eu tenho que também colocar na discussão quais são as áreas da sociedade que me trazem um retorno mais imediato para que essas, eventualmente, que não podem funcionar em hipótese alguma à distância. Então, o pequeno comerciante, a padaria, é difícil dela trabalhar à distância, né? Então, como é que eu consigo atender esse? Qual é a relação custo-benefício em relação ao retorno de investimento de trazer essa versus aquela atividade? Isso precisava ser discutido de uma forma menos enviesada, mais aberta, envolvendo, obviamente, vários setores da universidade, vários setores da sociedade, para que a gente conseguisse dar respostas mais satisfatórias. Tem uma outra pergunta aqui, que está também muito relacionada com isso que vocês estavam falando nas respostas, que é a seguinte: a oferta tecnológica dos campi e municípios do interior, associada à condição social precária da maioria dos nossos estudantes, não contribui para um retorno remoto que inclua todos e todas. Né? E aí, por outro lado, a infraestrutura física de boa parte dos campos do interior não dá condições para um retorno físico, resguardadas as orientações sanitárias. Qual a probabilidade dos campos do interior terem sua existência comprometida diante desse quadro? Bom, acho que eu sinalizei um pouquinho já, né, do início aí da questão da Suzana, que contextualiza a pergunta dela. Eu acho que, assim, diante da ofensiva que a gente tem aí presenciado à universidade pública,
os campi fora da sede, acredito que já estão na mira do governo, né? E aí se torna uma forma extremamente aí contraditória para nós, que defendemos a universalização, né, do ensino, o acesso do ensino, e nos deparamos com essa precarização. Então, eu vejo assim, que nesse momento, a universidade, ela tem sido colocada num horizonte, novamente, enquanto uma forma de, a proposta do governo, né, que tem sido apresentada, e sobretudo com a proposta de retorno por ensino remoto, enfim, tem se apresentado de forma bastante elitizada, né, do ensino superior, e os campi fora da sede, pelas análises que a gente já vem aí fazendo do governo, pelos cortes orçamentários, enfim, a nossa luta vai ser pela permanência desses campi, juntamente à luta pela melhoria das condições, né, infraestruturais, de trabalho, de acesso e permanência nesses campos, porque certamente a proposta de interiorização do ensino superior, de democratização do acesso ao ensino superior, ela também está na mira de um governo que se propõe ultraliberal e que não tem demonstrado, enquanto política governamental, que o acesso à universidade pública ela deva ser de forma democrática e da forma mais ampla possível. Então, os campi do interior, eles certamente serão ainda mais aviltados em termos de orçamentos, enfim. E aí isso pode acarretar uma completa desestruturação desses campos, que a duras penas já vem aí desenvolvendo, ainda que de forma precarizada, trabalhos extremamente qualificados. O nosso campus aqui de Rio das Ostras, ele tem um quadro docente, tem alunos, a gente acompanha, né, os egressos, a gente tem acompanhado aí, como resultado do nosso trabalho, o desenvolvimento desses formados, né, na UF, e tem demonstrado que a qualidade do ensino que a gente tem desenvolvido no nosso campus, ele garante, inclusive, que esses sujeitos tenham inserção aí no mercado de trabalho, enfim. O que, de repente, não é interessante, né, para o governo, que propõe aí que a universidade seja cada vez mais para poucos, o que não coaduna com essa proposta de interiorização e democratização do ensino. Então, acho que a nossa luta, né, em termos de campi fora da sede, deva ser atrelada, né, juntamente à defesa dessa interiorização, dessa democratização do ensino por meio, né, desses campi fora da sede, mas também a luta pela garantia das condições de sua permanência, da qualidade do ensino, da qualidade da pesquisa, né, e da qualidade da extensão também. Ou seja, a luta não é pouca, não. E em termos de pandemia, em que a gente já vinha, né, num cenário em que a nossa estrutura física barrava em muito, né, não só a estrutura física, mas o próprio orçamento, em termos de investimento em pesquisa, em termos de investimento em extensão, né, para além de alunos voluntários, porque o que a gente, enquanto docente, a gente quer que o aluno se insira nesses espaços formativos de extensão e pesquisa, ao passo que a gente não tem aí um aumento de orçamento que garantam bolsas para esses alunos se dedicarem a esses espaços formativos, aí a gente cai na contradição, né? Precisa que eles também participem desses espaços, mas a gente vem sendo cada vez mais precarizado. Então, a nossa luta é muito mais ampla. Nós vamos brigar
para que essa estrutura, num retorno próximo, ela garanta a segurança e também garanta que a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, elas sejam garantidas também, né, no espaço da universidade, que tem por excelência aí a formação, né, dos sujeitos, enfim, com seu papel social, tecnológico e científico. Acho que era isso, um pouco. É uma pergunta difícil de responder, né? Assim, eu concordo com tudo que a Antoniana comentou, assim, que a gente, em ataque, a gente está desde sempre. Vamos combinar que educação nunca foi exatamente uma prioridade real no nosso país. E isso é um problema gravíssimo e é um problema grave que se agravou ainda mais nos últimos anos. Quer dizer, mas eu acho que se a gente, eu costumo brincar, né, que a gente, em alguns núcleos, a gente pode falar sobre a preocupação humana, a gente não só pode, como deve, falar sobre a preocupação humana, sobre a preocupação com os indivíduos, preocupação com o nosso corpo discente, mas em outros núcleos, falar sobre essas preocupações entra por um ouvido e sai pelo outro. Assim, a preocupação de determinados núcleos ela está em torno de despesa, receita e por aí vai. E aí, quando a gente olha por esse lado, talvez os municípios onde as universidades estão instaladas, eles possam servir nesse momento como aliados. E assim, eu estou conjecturando, eu preciso deixar claro isso agora, pelo que eu vou falar adiante, para não parecer que eu estou comentando algo que eu estou sugerindo que vai acontecer. Se a gente tornar o cenário bem grave, isso é hipotético, é só para alguém não pegar a live exatamente nesse momento e não perceber essa minha ressalva. Num cenário hipotético, muito grave, nós teríamos que continuar na situação que estamos por 4 anos, 5 anos. Do ponto de vista do tempo da universidade, do ponto de vista da lógica do município, isso não é tanto tempo assim. Então, se conseguirmos nessa luta, que a Antoniana comentou, que ela é constante, desde sempre, como eu falei no início também, a gente está em ataque o tempo inteiro. Mas se nessa luta a gente consegue lembrar aos agentes públicos do nível local que a presença dos alunos, a presença daquele campus ali no município traz uma receita importante para o município, traz uma série de dados relevantes e investimentos relevantes para o município onde a universidade está instalada e para a vizinhança, talvez a gente consiga um aliado, de certa forma, nesse sentido. Mas, como eu disse, são todas especulações nesse momento. Né? E não, eu não acredito que a gente vai ter o cenário que a gente está inserido por 4, 5 anos. Mas como um absurdo para a gente poder pensar, entre aspas, num pior cenário possível, eu acho que pode só como exercício. Cadê a Nina? Será que ela caiu? Possível. Daqui a pouco ela aparece, porque só ela que pode fazer a mediação, pessoal. A gente espera. Mas ela travou. Também, claro. Apareceu. Voltou. Mandei mensagem no WhatsApp para avisar para vocês que meu computador travou, não estava conseguindo fazer mais nada. Bom, gente, a gente já está com, né, 1h e pouco de live, então até para a gente não alimentar esse fenômeno, né, que agora eu li que já tem até nome, né, do Zoom estresse ou coisas do gênero, né? Acho que a gente também já trouxe vários elementos super importantes para esse debate, que com certeza não se encerra aqui, é complexo, também não começou com a pandemia,
mas vocês já deram grandes contribuições para a gente discutir. E aí, então, eu queria passar para vocês fazerem as considerações finais. E espero não travar para poder voltar, para fazer o fechamento. Bom, assim, enquanto consideração final, eu, assim, apesar de um cenário muito adverso que a gente tem vivido, né, acho que a gente tem que alimentar um pouco de esperança também, em termos de afinarmos aí a solidariedade de classe rumo à defesa, né, daquilo que a gente defende enquanto classe trabalhadora, tanto para os direitos sociais que a gente vem tão duramente aí conquistando, quanto para os direitos de acesso à universidade pública, né? Então, assim, as minhas considerações são muito mais, o cenário é totalmente adverso, mas eu acredito que, enquanto classe trabalhadora, enquanto comunidade acadêmica, enquanto comunidade universitária, que tem aí um propósito, né, tecnológico, científico, social, o papel da universidade, aí, a função social dela, ela traz aí elementos para que a gente crie forças para lutar contra esse cenário do algo que é desconhecido para nós ainda, mas a gente, enquanto universidade, enquanto pesquisadores, a gente ainda também está se empenhando, né, na busca ativa aí de respostas que enfrentem essa realidade pandêmica e também nos esperançarmos em termos de solidariedade e luta para a defesa da universidade pública, né, tal qual nós defendemos, de qualidade, que ela seja universal e que a gente garanta a universidade de forma mais inclusiva possível para a população brasileira. Eu acho que a gente está num momento realmente que é impossível fazer paralelos, né? São muitas informações, são situações muito novas, a gente ainda está minerando dados, mas eu acho que no contexto geral o que a gente precisa, principalmente com esse trabalho de divulgação de informações, de divulgação científica, o que a gente precisa é estar disponível. Então, a universidade está disponível para a população, assim, para você que está assistindo agora, que tem dúvidas, tem vários canais na DUF, eu posso deixar e-mail, algum outro canal para me disponibilizar, para tirar dúvidas sobre a doença, sobre o vírus, enfim. Eu acho que isso é muito importante, entender que há uma guerra de narrativas com o objetivo de espalhar notícias falsas. A gente tem tentado fazer um trabalho grande para evitar isso. A gente tem boas notícias sendo publicadas. Eu acabei de dar uma olhadinha aqui. A gente tem um painel no mundo com 195 vacinas que estão em algum estágio de desenvolvimento nesse momento. A vacina não vai ficar pronta amanhã, a probabilidade disso tende a zero. A vacina provavelmente não vai ficar pronta até o fim do ano, a probabilidade disso é muito baixa. Entre outros motivos, porque, como mundo mesmo, não investimos em ciência, não investimos em produção de vacina como devíamos ter investido desde a última pandemia, desde a última epidemia que nós tivemos em relação até coronavírus mesmo, que foi a MERS em 2012. Mas, enfim, estamos realmente fazendo um trabalho enorme para conseguir respostas. E no meio de incertezas, respostas, mesmo que elas não sejam as melhores possíveis, elas são melhores do que a manutenção da dúvida, né? Então, é um cenário que a gente vai precisar de muita discussão, de muita paciência, de entender que estamos juntos, querendo ou não, estamos juntos para resolver o que temos de problema na mão, e precisamos, sobretudo, proteger as pessoas que são mais vulneráveis nesse momento, né? A Toniana pontuou isso lá no começo da apresentação dela. Nós temos
um resultado, o impacto da doença, ele tem uma estratificação social que é muito grave no país e no mundo, na verdade, isso também não é um privilégio nosso. Nós temos questões envolvendo racismo estrutural com a doença. Então, assim, todas essas ações e todas essas preocupações que nós levantamos aqui tem isso como pano de fundo, assim, que a gente consiga proteger as pessoas que são mais vulneráveis. E isso é extremamente importante que a gente pontue e atente e estabeleça como também um cenário de luta da sociedade, da universidade, para que a gente consiga proteger as pessoas que nesse momento precisam de proteção mais do que as demais. Acho que é isso que eu tinha como considerações finais e me colocar à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Muito bom, Damares. Então, muito obrigada, Maria e Antoniana, pela participação no debate. Te agradece também ao nosso público que assistiu, enfim. Depois vocês podem ver nos comentários que a live fica aqui no Facebook da DUF. Muitos elogios para a fala dos dois, né? Também foi um público que fez muitas perguntas, né? Facilitou meu trabalho dificultou por um lado, mas facilitou por outro meu trabalho como moderador, e a gente quer mais aqui em todas as lives tenham muitas perguntas, porque é para conversar que a gente faz esse esforço de estar junto, mesmo estando separados, e aproveito para convidar todo mundo para o nosso Cineclube virtual no domingo. Então a gente vai ter exibição do filme às 15h, do filme São Silvestre, dirigido pela Lina Chamy, que às 17h vai estar disponível para a gente fazer um bate-papo. O São Silvestre é um filme lindo, é um filme pela cidade. A gente assiste nesses tempos de pandemia e fica lembrando como é bom poder estar junto, como é bom estar na rua. Então, a gente segue com essas atividades, né? As lives sobre esses temas muito importantes para a nossa conjuntura, nas quintas-feiras, às 16h, e no domingo, o Cineclube virtual, onde a gente se aproxima, né, desses grandes temas e da nossa realidade de uma outra forma, através da arte da cultura. Então, agradecemos principalmente para os nossos convidados, mas também um agradecimento muito especial para o nosso público, e a gente espera encontrar todo mundo de novo no domingo. Bom final de tarde. Um abraço, gente. Até mais.